Estamos ao vivo. Se vocês estão me vendo e ouvindo, dá um sinal aí pra mim. Ih, já tem gente. Olá, amigos e integrantes do Simpósio Internacional de Confeitaria, Gastronomia e Panificação. Juntos com nossos parceiros Sonar, Sociedade Nacional de Confeitaria, cuja área de atuação é na América Latina, Expo Cupcake Argentina, que está no mercado há mais de 20 anos, indo para o 24º Expo Cakes Brasil, 10ª edição. O Simpósio Internacional é a integração de um grupo de profissionais e convidados da Expo Cakes Brasil para fazer acontecer e realizar um evento internacional. Estamos representando os seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Brasil, com participação de profissionais de vários estados brasileiros. Eu sou Flávia Miranda e estou representando aqui a cidade do estado do Rio de Janeiro, que é sede do simpósio de 2020. Agradecemos desde já a colaboração de todos os convidados nacionais e internacionais pela participação nesse evento que só tem a agregar conhecimento e técnicas a todos. Boa tarde! Então, eu trouxe para vocês, eu vou focalizar agora no bolo que eu vou, na verdade a técnica, né, de pintura em bolo que eu pretendo passar aqui para vocês. É um bolo com tema Natal, a pintura é de uma flor de Natal e que pode estar sendo enfeitada com uma flor de açúcar ou uma flor artificial também no mesmo tema. Espero que vocês gostem. Eu vou posicionar aqui o material e a câmera para a gente começar. Não tem mistério nessa técnica. Da maneira como eu vou passar para vocês, eu já até vi em outras lives nesse mesmo simpósio, outros profissionais ensinaram também dessa maneira que facilita para quem não tem ainda, não domina a técnica de desenhos. Então, não é porque você não sabe desenhar que você não vai conseguir fazer essa técnica. Eu, particularmente, prefiro fazer de uma maneira diferente, mas precisa ter alguma noção de desenho para que possa já começar a pintar com o pincel direto na pasta, ao invés de fazer o risco com lápis, né? Mas aí eu precisaria de mais tempo para passar para vocês algumas técnicas de desenho. Por exemplo, desta flor que a gente vai fazer, que é uma flor de Natal, ela é uma flor estrelada. Se você pensar nela como um desenho, você faria assim uma forma quase de uma estrela para começar a desenhar, posicionar, ter uma referência da posição das pétalas, sabe? Então, dá para fazer o desenho tranquilamente, tendo assim alguma noção de fazer desenhos em pasta. Mas isso precisa de treino e de mais tempo para explicar. Então, eu transferiria o desenho direto com o pincel para a pasta americana. Porém, como o nosso tempo é curto, eu farei como os outros colegas fizeram, mostrando para vocês que dá para fazer dessa forma também. Um risco, você escolhe um risco, pode ser na internet, ou esse daqui eu retirei esse risco de um tecido. Não foi nem um desenho pronto de internet, foi um tecido que alguém pintou e eu copiei o desenho do tecido. Era uma toalha de lavabo, uma coisa assim. Então,
eu passei o desenho risco para o papel. Vocês podem pegar já pronto o risco, só copiar em cima de um papel, né? E aí o que vocês vão fazer precisaria de papel manteiga, né? E um lápis 6B. Eu tô aqui com uns lápis que já se apagaram a marcação, senão eu mostraria para vocês. Esse daqui não apagou, mas ele é 2B. Desculpa, 2B. Esse aqui é um lápis que eu não sei mais qual a referência dele, porque se apagou. Porém, vamos lá. Vamos começar a nossa técnica. Então, eu tô meio sem noção de tempo aqui, peraí. 1h35. Só para eu controlar o tempo aqui. Tô sem relógio por perto, vou ter que ver no celular. Então, nós colocamos o papel manteiga em cima do nosso risco e copiamos, sabe o trabalhinho de escola quando éramos crianças, para treinar coordenação motora, de cobrir o desenho? É exatamente assim. Vamos calmamente cobrir o desenho. Vou tentar fazer bem rápido essa parte para a gente poder passar logo para essa parte aqui de cobrir o desenho. É importante para que vocês possam transferir o desenho para o bolo de maneira correta. Tinha dado uma caída aí que eu vi, mas já reconectou, né? Então eu vou fazer rapidamente aqui o risco para transferir. Eu já adiantei esse passo e transferi já o meu risco para o meu bolo, para a gente poder começar a pintura. Porém, eu quero mostrar para vocês como faz, porque tem pessoas que nunca fizeram essa transferência de desenho e pode ter alguma dúvida de como fazer, se dá certo mesmo, se realmente marca no bolo. E eu quero mostrar que sim, se você usar os lápis corretos, no caso eu indico o 2B ou o 6B. Então, essa parte aqui é bem fácil, lembra aqueles trabalhinhos de escola. Engraçado que quando fazíamos isso na escola, não imaginaríamos que teria uma utilidade futura na vida adulta, né? De fazer um desenho e cobrir assim como fazíamos na escola. Eu vou trocar de internet aqui porque eu tô vendo que tá... Vamos ver se a conexão melhora com essa outra internet. Essa parte aqui é um pouquinho demorada. Mas, como eu disse, é importante para que o desenho fique bem transferido para o bolo. E vocês podem aplicar essa técnica com qualquer desenho que vocês imaginem. Por isso eu gosto tanto de pintura em bolo, porque é uma variedade infinita de opções para você usar para decoração. Qualquer coisa que você veja que dê para se transformar num papel, num desenho em papel, é possível passar para o bolo. Então, digamos que vocês estejam fazendo um bolo infantil e não queriam copiar algo igual de alguém que fez, né? Queriam fazer alguma coisa exclusiva, personalizada e tudo. Basta pegarem o desenho e transferir. Olha, então tá assim. Aí o que a gente faz?
A gente simplesmente vira do outro lado agora o papel manteiga e no mesmo lugar onde estão as marcações que nós fizemos do desenho aqui deste lado, a gente vai cobrir com o lápis 2B ou 6B, novamente cobrir tudo do outro lado, novamente cobrir tudo. Parece um trabalho repetitivo, mas é assim mesmo, porque esse lápis 2B ou 6B, ele vai, quando você colocar assim e passar de novo por cima, vai transferir esse desenho para o bolo. E aí, antes que alguém possa dizer assim, ah, mas o lápis não tem problema que fique riscado no bolo? Não tem, porque o lápis ele é um material atóxico. Inclusive na escola, crianças não vivem com lápis na boca. Né? E tudo bem. É claro que não sei, por isso que eu não gosto muito, eu prefiro passar direto o desenho com o pincel para o bolo, mas como nem todo mundo vai ter essa habilidade de desenho, então é um recurso válido. Não tem problema o pó do lápis, porque ele é atóxico, tá? Não vai fazer mal a ninguém de comer, tá? E além do mais, assim, se a gente parar para pensar bem mesmo, poucas pessoas comem a pasta americana, e mesmo que coma não vai ter problema, tá? Então vamos lá. Então a gente de novo, com o lápis agora 2B ou 6B, passa por cima de todo o desenho do outro lado. Vamos do lado errado. Do lado que estava apagadinho, do lado do papel manteiga que estava apagadinho, a gente passa de novo, contorna todo o desenho novamente. Eu não vou fazer isso porque vai ser demorado, mas já dá com isso aqui que eu fiz para mostrar para vocês. Eu vou fazer só a flor, vou cobrir só na flor, porque já vai dar para mostrar para vocês que ele passa perfeitamente sim. Vou cobrir só a flor, para antecipar esse passo. Então, como eu já passei para o bolo, eu vou passar para uma folha de papel que vai representar como fosse o bolo, tá? Então aqui era o lado que estava apagadinho, tá vendo? É o lado que estava apagadinho. Eu cobri com o 2B só a flor e aí eu viro pro outro lado. O que vocês fariam aqui seria prender no bolo com esse tipo de alfinete aqui, alfinetezinho que tem uma cabeça, sabe? Que tem dá pra ver, né? Uma cabecinha redonda, que é para ele não se perder para dentro do bolo. Você só vai espetar o papel com o alfinete e vai retirar logo em seguida, depois que passar o desenho. Então, no bolo já, você cobre novamente. Eu vou cobrir só a flor, que foi onde eu passei do outro lado, né? Então, eu vou cobrir aqui só a flor. Para mostrar que ele já é o suficiente para passar a gravura. Então, quando a gente retira, vejam que já imprimiu no papel o desenho da flor. Isso aconteceria ali no bolo, exatamente, fazendo, claro, com mais cuidado ainda, com mais perfeição na hora de cobrir, vai dar super certo. Gente, aqui tá um barulho maior porque começou a chover. E chover forte, então uma chuva danada. Não sei se vocês vão, se vai ter muita interferência no áudio. Eu vou tentar falar até um pouquinho mais alto. Vocês estão me ouvindo bem?
Eu tô vendo aqui uns comentários e desculpem eu não estar lendo e respondendo a todos, porque eu tô sozinha, não tenho aqui quem me ajude para ir passando. Mas agradeço a presença de todos. Todos que puderam vir me prestigiar hoje, que é meu aniversário. Quem ganhou o presente fui eu, de passar esse conhecimento numa live para vocês. Estou muito feliz com isso. Presentão, né, Mariela, minha amiga uruguaia? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos do simpósio. Vamos lá, então. Vou posicionar agora. Vocês não vão ficar me vendo, vão ver o bolinho, tá? Mas o que é importante é aprenderem a técnica, certo? Deixa eu ver se tá dando para ver bem. Eu queria poder desativar até os comentários, mas eu não sei como fazer isso. Mas vamos lá. Eu acho que tá dando para enxergar bem. Aqui está o desenho que nós vamos fazer no bolo. Aqui é... e quem quiser, se alguém quiser se interessar por esse desenho especificamente, podem me passar um direct no Instagram, Flávia Miranda Cakes, que eu envio para vocês a foto dessa figura, se quiserem fazer igualzinho, tá? Então, nós vamos usar aqui corantes em gel. Na verdade, eu tenho aqui corantes em gel e eu também tenho corante em pó diluído, porque eu queria um verde bem forte para pintar folhas e eu não tinha o verde tão forte, então eu usei um corante em pó e diluí também um pouco. Uma dica que eu dou a vocês quando forem trabalhar com essa pintura é sempre terem copos com água. Copos com água. Uns 2 ou 3. Para irem limpando os pincéis. Para que não se misture uma cor com outra. E também papel. Guardanapos, papel toalha, qualquer coisa assim para irem limpando os pincéis. Eu vou usar um pincel chanfrado. Não me pergunte de que marca é, porque eu não sei, não está escrito nele. E também vou usar esse pincelzinho aqui, que eu gosto muito. Ele já até quebrou e eu emendei ele aqui, então com um esparadrapo. Gosto muito dele, então vou usar assim mesmo. Ou então, peraí, ao invés desse que tá quebrado, eu vou usar esse outro aqui que dá pra saber que é 42200, o número dele. Caso alguém pergunte. Então, eu vou começar a pintura pelas folhas, todas as folhas. A gente sempre, como eu falei, com um guardanapo por perto ou um papelzinho toalha, porque a gente precisa tirar o excesso do corante no papel e também para a gente observar a tonalidade da cor que está. No papel dá para ter uma noção, uma ideia de que cor está nosso corante. Então, aqui com o pincel chanfrado, eu vou começar pelas folhas, a pintura. Vou começar com uma cor mais forte.
Pintura é uma questão de treino. Que vocês não precisam ter preocupação de errar, porque além de muito gostoso de fazer, é uma técnica muito perdoadora. O que eu quero dizer com perdoadora é o seguinte: se errou, dá para consertar. Sempre dá para consertar. E aí eu quero mostrar para vocês assim uns detalhes. Quando eu já passei a tinta, né, o corante, se eu volto com o pincel e vou passando novamente no mesmo lugar, a tendência é retirar um pouco do corante. Da mesma forma como acontece se eu molhar o pincel, tipo lavando ele, eu vou fazer isso para vocês verem. Lavando o pincel, tira o excesso de água. E onde eu passar novamente, eu crio uma tonalidade mais clara, como se eu estivesse retirando a tinta e voltando a ter o fundo aqui do meu bolo, que é branco, de novo aparecendo. Então, para criar efeito de claridade, de luminosidade ou de nuances, é muito bom também. Só que nós também temos o recurso de usar cores mais claras da mesma cor, só que tons mais claros, para darmos também, olha, essas nuances de cor. Então, eu acho fantástico que a gente brinca com as cores e com as formas nas pinturas. Eu acho muito interessante. E às vezes parece que eu tô brincando, sabe? Quando eu tô fazendo pintura, na verdade eu adoro. Parece que é uma brincadeirinha de criança, uma coisa fantástica de se fazer. Então, assim, eu só queria mostrar pra vocês conforme a gente vai mexendo na tinta o que acontece. Mas agora, então, eu vou acelerar um pouco aqui para pintar todas as folhas rapidamente. Nessa daqui eu já vou começar mesmo com essa cor mais clara. Depois eu vou dar umas nuances mais escuras. Desculpem se minha mão ficar um pouco na frente. Eu vou tentar ir olhando para a tela do celular para ver o que está acontecendo, para ver se eu estou tampando o desenho. De vez em quando vai acontecer, me desculpem. Então eu tenho que observar aqui onde termina o desenho da minha folha e começa o da minha flor, porque eu não quero misturar o verde onde será o vermelho da flor. Então, se você tiver dúvida, você dá uma olhada no desenho original para ter certeza se está ou não preenchendo o lugar certo com cor. Certo? E assim, nos lugares onde tem junção da folha com a flor, eu gosto que fique um pouco mais escuro para dar uma noção de profundidade de sombra. Então, onde que eu tenho outra flor, folha, eu tenho outra folha aqui deste outro lado. Não fica aparecendo no desenho as marcações dos lápis, porque o corante ele vem tirando a marcação do lápis.
interessante como as artes, né, elas se misturam com confeitaria. Eu acho interessante que pintura, desenho, escultura, são diversas artes que se conectam muito bem com a confeitaria. E eu acho isso muito interessante. Acho que por isso que eu me apaixonei pela confeitaria, de verdade. Porque é uma junção de tantas artes que abre um mundo de opções. Você começa a se interessar por outras artes que podem vir a agregar e convergir com a sua. E acho isso fantástico. Inspirador. Tem uma outra folhinha bem miúda aqui deste outro lado. Gente, essa pintura é tão bonita. Depois de pronta, assim, por enquanto, vocês não estão dando nada por ela, né? Mas quando vai chegando no final, nossa, fica lindo. Se fizer então com uma flor de açúcar assim em cima, como eu coloquei ali no que eu coloquei de mostruário para vocês, nossa, fica muito lindo. E o que eu estava dizendo dessa arte ser perdoadora aqui da pintura na pasta é porque você pode limpar, como eu tinha falado, é só ir passando a cor clara, assim, o branco, na verdade, a água pura, para ir retirando onde você quer apagar. Dá para ir apagando ou acrescenta um outro desenho, modifica o desenho. Então, sempre dá para consertar. Para fazer contornos, a gente vai usar o pincel mais fininho. Coloca água onde a sua tinta tiver secado, tá? Porque conforme a gente vai trabalhando, a água vai evaporando e a tinta vai ficando seca. Então, se você quiser acrescentar água com um conta-gotas assim, é bem legal. E aí dá para fazer contornos, que é o que eu estou fazendo agora, para mostrar que você pode fazer contorno, não no desenho todo, mas só em algumas partes que você queira. Tá vendo? E aí você até modifica o desenho se você tiver passado tinta num lugar diferente do que era do desenho original. Não tem problema. Você contorna conforme a pintura que você fez. Não precisa contornar o desenho todo. Se não quiser, deixa sem contorno. Eu gostei da ideia de contornar essas folhinhas aqui que eu já pintei. Com uma corzinha mais escura. E aí eu vou aproveitar que eu já estou usando aqui essa corzinha escura para fazer os galhos. Esse, como eu falei, esse pincel é o 422-00 Condor. Ele é bom para fazer esses desenhos assim fininhos, contorno e linhas retas.
Já vou fazer os galhos todos, que aí a gente já adianta também o nosso processo aqui. Posso fazer mais uns contornos de folha. E agora vamos pintar a flor. Tava entrando aqui umas mensagens. Vamos pintar a flor vermelha. É um vermelho, vou usar esse pincel aqui. É um vermelho escuro, vermelho natal. Então eu quero testar a tonalidade aqui das cores que eu tenho no papel. A gente sempre deve fazer isso, tá? De testar a cor que vai ser usada para saber se é realmente o tom que a gente está pretendendo. Então, se vocês, quando forem pintar, colocarem uma cor vermelho natal, que existe o corante com esse nome, né, vermelho natal, mas vocês acharem que não é exatamente o tom que vocês querem, façam mistura, tá? Porque esse que eu tô usando aqui, ele não é o vermelho natal. Eu não tinha o vermelho natal. Eu tinha vermelho e eu misturei com algumas outras cores para chegar próximo à cor que eu gostaria. Então, se você tiver medo, quando você está fazendo isso, de perder as marcações aqui, de meio de folha, ó, no meio da flor e tudo, vocês podem fazer um contorno como tinha aqui, ó, dentro, só para ter uma referência. Não tem problema que façam uns contornos mais escuros, porque isso daqui, depois a gente camufla, essa tonalidade não vai ficar aparente. Mas aí você vai ter certeza de onde termina uma pétala e onde começa a outra. Porque se começa a jogar também aqui as cores todas à vontade, às vezes a gente perde um pouco a noção de onde está a nossa pétala. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pétala sobrepondo a outra. Não era esse desenho, era esse aqui, esse desenho. Então aqui eu tenho uma pétala e aqui outra. Então eu vou fazer esse contorno aqui. Parece que ela tá meio dobradinha. E essa daqui é grandona mesmo. Ela é grande assim. E aí aqui embaixo temos outra. E aqui é a outra. Aqui não, aqui termina a pétala. Então pronto. Vamos voltar para o vermelho. Isso é para não termos como perder muito a noção de onde está
a marcação da pétala. Porque aí mantemos essas... para sabermos onde precisaremos aplicar também a técnica de luz e sombra. Porque as pétalas que vêm por cima, elas ficam com mais luz. E as pétalas que ficam por baixo, elas pegam o efeito da sombra. Então, na pintura, a gente precisa observar isso, ter consciência de que a gente tem que saber um pouco dessa questão de luz e sombra. Aqui, onde no meio, eu tô até clareando, mas na verdade é onde vai ficar mais escuro, é o miolo. Sempre no miolo a gente também escurece. Sem pressa a gente vai contornando todas as pétalas. E já vai ficando lindo, né? Ficando lindo, lindo, lindo. Eu amo demais trabalhar com tinta, com pintura. Pra mim parece um lazer, mais do que um trabalho, sabe? Coisa mais maravilhosa. Então, eu fiz aqui também, vou mostrar pra vocês, eu vou lavar um pouco o pincel aqui. Eu fiz uma misturinha de um vermelho mais escuro, que tá aqui, um vermelho mais fechado, mais para bordô, que é para me dar essa profundidade aqui no miolo. Então eu vou ter que carregar um pouquinho mais desse bordô aqui no miolo, para ter essa profundidade do meio, né, do centro da flor. Eu espero que os nossos amigos dos outros países estejam conseguindo compreender o sotaque de brasileiro, né? A língua do brasileiro, porque sei que é bem parecido com o espanhol, mas tomara que as diferenças não sejam tantas para que vocês consigam entender e acompanhar o que a gente diz. E é um prazer tê-los aqui. Se é que há algum estrangeiro aqui, eu fico honrada. A questão é que quando a gente põe aqui um efeito mais escuro no miolo, não se deve mexer muito, porque conforme a gente mexe, a gente tira, como eu havia dito para vocês, a gente tira a tinta, ao invés de recolocar, ou de acrescentar, a gente acaba retirando tinta. Então eu vou evitar de passar. Aliás, eu vou até pegar o outro pincel, que é o pincel fino, e vou fazer só as marcações que eu queira de onde eu quero que pareça ser mais escuro, que é na junção de onde a pétala está por baixo de outra. Então, assim, digamos, eu considero que esta está por cima desta ali de trás. Então, eu acrescento um pouco de sombra para dar aquela impressão, né, de profundidade nesta aqui que está um pouco atrás. E é assim
que eu vou trabalhando com este pensamento de que qual folha, qual pétala, na verdade, a pétala está por trás. Para acrescentar-lhe um pouco de sombra. E não se preocupem se acharem que está ficando escuro, muito escuro em algum lugar, porque depois a gente passa um outro pincel e suaviza tudo isso. Preciso de mais água aqui. Enquanto seca um pouco para depois eu ter uma impressão melhor se eu estou gostando dessas cores aqui, eu vou passar para outra tonalidade agora. Faremos com a tinta verde esses detalhes que parecem umas estrelinhas aqui, que vai dar todo um charme. Os nossos galinhos. Como se fossem estrelinhas. Em quanto tempo temos? E agora temos umas bolotinhas de Natal nessa árvore, nessa folha, né? Nesse galho. Desculpa, gente, nesse galho. Deixa eu colocar aqui água nesse amarelo. Para pintarmos as nossas bolinhas de Natal. Podem colocar as bolinhas da cor que vocês acharem melhor. Se quiserem fazer dourada,
Também fica legal. Vou pôr umas 2 bolinhas aqui. Naquele outro bolo ali que nós fizemos, que eu trouxe para vocês como mostruário, eu usei dourado no miolo, bem no meio. Eu coloquei um pouco de solução alcoólica no pó dourado de corante comestível. Vou pegar uma colherzinha. Tem pouco, por mais pó. Se vocês estão vendo aqui, corante comestível dourado, e eu tô colocando uma solução alcoólica. Pode ser cachaça, pode ser vodka. Essa solução é neutra. Este pó eu utilizei com o próprio cabo do pincel, assim, espetei o cabo do pincel e fiz bolinhas. Mas se achar grande também, pode usar o próprio pincel fininho para que faça bolinhas mais miúdas, como miolinho. Quando seca, a gente consegue perceber o efeito bem bonito que fica do pó dourado. Se eu não me engano, eu também coloquei um pouco desse dourado aqui nas bolinhas de Natal. Mas pode deixá-las também amarelinhas, se quiserem. Fica bonito amarelinho. Tanto faz. No bolo que temos aqui de mostruário original, eu fiz uma sombra amarelo ao redor do desenho todinho. Foi com um amarelo bem fraquinho, mas bem fraquinho mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Muito fácil de fazer. Acho que ainda temos tempo. Ainda temos tempo, então dá pra mostrar pra vocês como foi feito. Preciso de uma água limpa. Só um instantinho que eu vou pôr aqui uma água num copo. Uma água limpa para limpar o pincel. Então, um pouquinho de amarelo. Vou observar se o tom do amarelo tá muito forte. Se tiver muito forte, a gente acrescenta mais água. E limpa bem o pincel na hora de usar. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é esse tom aqui bem amarelinho clarinho que tá ao redor do nosso desenho. Como ele foi feito.
Ele foi feito com corante amarelo bem suave, com bastante água. Ele até escorre um pouco mais, porque tá realmente muito molhado. Com quanto mais água a gente tiver aqui de diluição desse corante, mais clarinho a gente vai conseguir esse efeito. E espalha a tinta muito bem, tá? Vai espalhando com cuidado para não borrar o nosso desenho todo, mas é para espalhar o máximo possível para suavizar. Molha o pincel com água limpa e continua suavizando em todo o desenho, para todos os lados. E foi assim, com esse trabalho de paciência. Ah, eu borrei aqui. Como é perdoadora essa técnica, não tem problema. A gente conserta, tá? Então, a gente vai com essa técnica, com toda a calma do mundo, suavizando ao redor do desenho, com o pincel bem molhado, para espalhar o máximo possível pouca quantidade de tinta que usamos. E vai espalhando. Vai espalhando em todo o desenho. E retirando o excesso com papel. Molha. Molha. Espalha. E retira o excesso. Molha, espalha, retira o excesso. Retira o excesso com papel e vai suavizando a cor. E eu quero mostrar que é dessa maneira que eu fiz aqui com este amarelinho. Foi usando essa técnica de espalhar bem a tinta ao redor da nossa gravura. É trabalhoso, mas é agradável de fazer. E se perceberem, também vou mostrar aqui neste desenho, eu fiz um pouco de azul também. Um azul, eu vou fazer nesta parte de baixo que talvez não dê tempo de fazer na de cima, porque o nosso tempo já está bem no limite. Mas eu vou fazer com o azul também, suavizar muito esse azul. É bom ter assim conta-gotas para pegar a água e colocar no corante, tá, gente? Facilita a vida na hora de pintar. Então, ai, Deus, o que eu fiz aqui? Misturei. Vou limpar o pincel novamente. Então, eu vou pegar um pouquinho do azul para mostrar como que eu fiz. Que eu passei também o azul assim bem pouquinho, bem próximo do desenho.
Eu tô misturando aqui um vermelho sem querer. Não era para ter misturado esse vermelho nesse azul. Ainda bem que eu tenho mais azul aqui. Que coisa. Então, eu fui dando umas nuances de azul também, bem perto assim do desenho, sem tirar totalmente o amarelo, tá? O azul é para ficar mais próximo ao desenho do que o amarelo. Porque ele realçou ali, ficou muito legal. Eu gostei assim. Enfim, mas é só uma opção, se vocês quiserem fazer assim. E irem dando esse azulzinho assim, para iluminar o desenho bem próximo da figura. A chuva parou. Nossa intenção não é tirar o amarelo, mas acrescentar um azul entre o desenho e o amarelo. Porque dá uma iluminada no desenho. Fica muito legal. Não sei se vocês conseguem daí perceber, mas aqui ao vivo e a cores, está muito legal. Então, eu tenho poucos minutos para me despedir. Eu acho que eu consegui passar bem a técnica. Vocês vejam que ficou, né, similar ao outro. Eu só não consegui sombrear aqui de amarelo e azul por cima, como eu fiz nesse. Mas vocês já sabem, conhecem a técnica, conseguirão fazer, certo? Se quiserem, como eu disse, terem esse desenho, podem passar um direct para o meu Instagram, Flávia Miranda Cakes, e eu passo para vocês o risco. E espero que tenham gostado. Tem alguém perguntando como faço as folhas envelhecidas. Eu queria mesmo ter demonstrado isso. O laranja, essa tonalidade mais laranja, com um pouquinho de amarelo também, você vai dando nuances. Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente. E você pode brincar com as cores. Se você achar que ficou muito, não tem problema, você volta com o verde e mistura novamente o verde. Como eu disse, essa técnica é muito boa, porque você consegue consertar, você consegue modificar, você consegue refazer, inclusive você consegue limpar. E eu vou mostrar rapidamente, antes que o nosso tempo esgote, que você consegue limpar com álcool. Eu tenho álcool aqui num borrifador. Álcool e cotonete. E você consegue fazer uma limpeza também, se for uma questão de pouca coisa. Ou água, como a gente está trabalhando com uma tinta diluída em água, se você com o pincel for mesmo passando água ali, onde você errou, você consegue retirar a tinta. Espero ter conseguido atender a sua dúvida. Então foi isso que eu quis passar para vocês. Agradeço muitíssimo a presença de todos. Gostaria muito de ter visto todos os comentários. Mariela, muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Estou muito emocionada que hoje é meu aniversário. Quem ganhou o presente fui eu. Obrigada a Expo Cakes pela oportunidade. Obrigada, Mariela. Estou até emocionada.
Obrigada, Mariela. Obrigada, Expo Cakes. Obrigada a todos que me assistiram. Fiquem com Deus.